Olá, sou escritor Edson Oliveira. Vou fazer um relato, contar uma história sobre algo muito interessante que aconteceu comigo há uns 45 anos aproximadamente. No trabalho, e um colega me convidou para passear na cidade onde eu morava. Uma cidade próxima aqui da capital, Salvador, da Bahia. E nós fomos em um final de semana, era um sábado à tarde, quando nós chegamos nesta cidade que fica aproximadamente a 130 quilômetros daqui de Salvador. Estou gravando este vídeo em Salvador. Ele e a esposa, com um filho de 4 ou 5 anos, nós fomos. Ele me perguntou se tinha algum ponto turístico na cidade. Bom, cidade do interior, pontos turísticos são as aguadas, as cachoeirinhas, os riachos, os rios. E eu lembrei-me que tinha realmente um rio, um pequeno riacho, que corria sobre umas pedras, e lá embaixo tinha uma pequena cachoeira, e nós fomos para este lugar. Ao chegar na localidade, nós adentramos o mato, aquele mato natural do interior, fomos de carro até onde foi possível, e depois fizemos uma pequena caminhada de não mais de 200 metros. E avistamos a pequena cachoeira e a água correndo, não muito forte, e a criança só queria tomar banho de cachoeira. E eu me empolguei. A cachoeira era mais embaixo, a gente descia as pedras com cuidado, uma altura de aproximadamente 150 metros, mas era uma cachoeira pequena, mas tem muitas pedras. E eu, por qualquer deslize, ou talvez até porque era para acontecer mesmo, eu pisei em uma pedra que tinha limo, um limo verde escorregadio, e eu escorreguei com a criança aqui no colo. Me agarrei muito à criança, desci as pedras sobre as quais o riacho corria, e lá embaixo eu já, muito tenso, tinha uma enorme poça d'água, onde eu caí no meio certinho daquela poça d'água. E naquela poça d'água desci um pouquinho, vi que não era funda, não era como se fosse uma aguada propriamente dita, um lago. Era o lugar onde a água da cachoeira caía e descia, continuava o percurso. A criança não chorou, eu fiquei assustado, mas parei um pouquinho. O pai e a mãe ficaram desesperados, com a mão na cabeça, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu, de lá de baixo, gritei, está tudo bem, estamos bem aqui embaixo, estamos tomando banho aqui na cachoeira. Foi um pequeno descuido, mas não tivemos absolutamente nada. Eu não ralei sequer um cotovelo meu, um joelho meu, e a criança não teve absolutamente nada, nada, nada. Devia ter no máximo 28 anos, 26 anos, talvez. Bom, passado esse susto, voltei já com outras pessoas naquele local e fui olhar a cachoeira para lembrar do fato. E quando eu olhei com mais atenção, eu vi o tanto de perigo que nós corremos. Bem, só para contextualizar, quando nós escorregamos e caímos lá embaixo, eles desceram por uma escadariazinha de pedras secas, foram lá preocupados e pegaram a criança, e a gente subiu sem risco nenhum.
Nessa outra vez que eu fui, eu verifiquei, era alto, era muitíssimo perigoso, era algo que, se fosse para dar errado, eu teria me machucado muito e provavelmente a criança também. Que lição eu tirei disso? Primeiro, que nós devemos sempre ter cuidado, ter muita atenção quando alguma coisa pode implicar risco de vida. Por mais simples que pareça, sempre pode existir algum risco potencial de vida. Segundo, criança não se faz todas as vontades. Era para eu ter primeiro observado um caminho alternativo, jamais ter colocado a criança no colo e segurar e descer andando, equilibrando sobre pedrinhas que ali tinha limo. Não pensei, era a empolgação de fazer a vontade de uma criança de talvez 5 anos. E naquele mesmo dia, o pai e a mãe também aprenderam. Criança é para se ter cuidado, pegar nas mãos, não fazer vontades, não agradar em tudo e sempre que possível evitar lugares com possíveis perigos, qualquer que seja o tipo de perigo. Exemplo, uma roda gigante, não vá com criança. Um tobogã, não vá com criança. Mar forte, banho de mar, cuidado com a criança. E naquele dia eu tive 2 aprendizados interessantes. Primeiro, a necessidade de ser mais cauteloso, por mais que o lugar não aparente perigo. Cauteloso, cuidadoso, zeloso. Segundo, eu estava com o filho de outra pessoa. Mais cuidado ainda, porque era criança, independentemente de ser criança, era o filho de uma outra pessoa que confiou em mim e eu fui minimamente imprudente. Essa é a palavra aplicável àquela situação. Mas tem um outro fator que foi o que talvez me tenha feito ficar mais gratificado de tudo que aconteceu. A partir daquele evento já tinham acontecido outros eventos e eu associava a muita coisa. A partir daquele evento eu comecei a admitir que eu tenho um anjo protetor. Eu, Edson Oliveira, eu nas redes sociais coloco meu título de escritor Edson Oliveira para facilitar minha identificação, e realmente sou escritor, tenho mais de 30 livros publicados pela Amazon. Se alguém pesquisar no Google e outra fonte de pesquisa, está lá, escritor Edson Oliveira. E eu comecei a escrever mais ainda outras coisas. E depois fiz um livro que me, digamos, convenceu de que realmente Deus colocou em meu caminho um anjo protetor. Eu vou contar outras histórias com H, histórias verdadeiras, que são impressionantes, muito mais até do que essa. Essa é impressionante porque poderia ter sido uma situação caótica de risco de vida, mas eu já tive outras também muitíssimo perigosas. Fica por aqui, espero que o vídeo fique bom e que vocês possam me seguir e ouvir, conhecer outras histórias que eu tenho para contar. Forte abraço, escritor Edson Oliveira.